Assim diz a palavra de Deus. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho, e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Até aí você pode se assentar. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai amado, nós te pedimos, livra-nos de todo pensamento vaidoso, qualquer distração daquilo que o Teu Espírito Santo vem a ministrar nos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a honrá-lo, não só ouvindo a Tua palavra, mas a obedecendo. Ajuda-nos, no nome precioso de Jesus. Capacita o Teu servo, Pai, nessa hora. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês sabem a esse respeito, mas vocês sabiam que o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana foi um dos grandes eventos do século XX? Por que ele foi um dos grandes eventos do século XX? Porque a festa contou, na época, com 3.500 convidados. Imagina uma festa de casamento com tanta gente. 3.500 convidados. Fora os telespectadores, fora as pessoas que acompanharam aquela transmissão na TV. Sabe quantos telespectadores na época? 750 milhões. Imagina, 3.500 convidados presentes, mais 750 milhões naquela nação, não só na nação, no mundo todo, aqueles que tinham condição de ter uma TV na época, é claro. O casal recebeu mais de 6.000 presentes. O vestido da noiva, ela era bordado com 10.000 pérolas. 10.000 pérolas. O tamanho da cauda, que depois virou moda, era de 7,5 metros. E foi um vestido, um dos mais copiados na época. E é interessante que esse casamento foi considerado o mais caro da história. O casamento mais caro até hoje da história. Custando na época 40 milhões de dólares. Hoje dá em torno de 110 milhões de dólares. É interessante que festas glamourosas de casamento não é sinônimo de que o casamento perdura, não é verdade? Tristemente, nós sabemos que a princesa Diana, mais tarde, se divorciou do príncipe Charles. Mas por que eu estou usando essa ilustração, que não é nova? Aqui nós estamos vendo um casal real, estamos vendo uma história da realeza, que até hoje traz muito burburinho nos noticiários. Mas a minha pergunta, e eu gostaria de responder hoje à noite, diante desse texto que nós acabamos de ler: o que leva as pessoas a darem festas tão impressionantes como essa?
O que leva, nós vamos aqui, o rei Assuero, a fazer uma festa tão glamurosa como essa? Por que que nós temos esse desejo de gerar nas pessoas essa adoração por nós mesmos, daquilo que a gente faz? Esse desejo que a gente tem de impressionar os outros. E aqui nós vamos ver que isso não é novo, isso é muito antigo. Por que que, especialmente nesse contexto, a realeza quer demonstrar esse poder, né, essa riqueza para tanta gente? Leia comigo o verso 1 e 2 novamente. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. Até aí. Nos 2 primeiros versos, nós somos introduzidos ao primeiro personagem dessa trama, ao qual nós introduzimos no domingo passado, não é verdade? E aqui sabemos a respeito do primeiro, Assuero. No verso 9, nós vamos ver o segundo personagem, embora domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai ver maiores detalhes acerca da rainha, que é a rainha Vashti. Mas o primeiro personagem, nota comigo, Assuero. Lemos nos dias de Assuero, ou seja, o autor quer dizer como... Não sei se você está habituado nas histórias infantis, mas normalmente a gente começa assim, era uma vez. Aqui é o que o autor está dizendo, nos dias de Assuero, ou seja, no reinado desse rei real que aconteceu, nos dias de Assuero, ou estes acontecimentos ocorreram durante o reinado de Assuero, se você quiser por assim também entender. Este rei, meus irmãos, talvez na sua versão está diferente da minha, que é conhecido também como Xerxes. Então, Assuero ou Xerxes primeiro é a mesma pessoa. Ele era filho, sabe de quem? Do rei Dário, Dário I, o grande Dário, aquele que lançou Daniel à cova dos leões. Então nós estamos falando do filho de Dário, né? Xerxes. Xerxes também é mencionado lá no capítulo 4 de Esdras. Sabe quando o povo de Deus, o inimigo de Deus, fez uma carta mentirosa para um rei embargar a reconstrução do templo? Foi exatamente para esse Xerxes. Foi ele que embargou a obra da reconstrução do templo do povo, para a adoração de Deus. Notem o que o autor menciona aqui, o tamanho, né, do império desse rei. Observe como é que ele vai dizer que desde a Índia, né, se você olhar para o mapa atual, que até então não era o mapa que nós conhecemos hoje, mas vai daí lá do sul do Paquistão até o norte do Sudão. Então nós estamos falando de 2 continentes aqui, asiático e o africano, desde o norte do Paquistão, do sul do Paquistão até o norte do Sudão, um império vasto, enorme. E olha que interessante, o autor vai colocar exatamente o número de quantas províncias, que aqui eram divididas em 20 regiões menores, 127 províncias. E é interessante que a gente tem que pesquisar por que ele escreve 127. Não é um detalhe à toa, não é numerologia, mas o autor, segundo alguns estudiosos, ele quer deixar claro não só a imensidão, a vasta extensão territorial, mas como nós vimos na semana passada, vai pairar sobre o povo de Deus aqui um dos holocaustos para exterminar um povo, aqui o povo judeu. E ele quer dizer que 127, ou seja, um império desse tamanho, é impossível os judeus se esconderem ou fugirem do domínio desse imperador. Aqui no caso, Xerxes ou Assuero. É isso que ele quer intencionar, escrevendo, registrando 127 províncias. A localização, observe, nos mesmos versos que nós lemos, a localização de onde Xerxes ou Assuero reinava. O texto vai dizer que na cidadela de Suzã, ou em outras versões, na fortaleza de Suzã. Suzã era uma das 4 capitais, né, dos grandes impérios da época, uma das 4 capitais, onde os monarcas exerciam seu domínio.
E é interessante que Xerxes, ele começa a reinar com 32 anos. E aqui nós vemos que no terceiro ano, daqui a pouco a gente vai entender esse detalhe importante, porque no terceiro ano do seu reinado. Mas só uma curiosidade, Suzã é a mesma capital que mais tarde nós vamos ver quem? Um copeiro, Neemias. E nós já acompanhamos versículo por versículo da história desse homem, né? Mas é interessante que Neemias, ele vai servir ao filho de Xerxes, que vai se chamar Artaxerxes I. Então a mesma capital que nós já conhecemos quando nós vimos acerca do livro de Neemias. Olha comigo o versículo 3, onde nós vamos ver esse detalhe. No terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Observe no verso 3, no verso 5, no verso 9, a palavra banquete. São 3 banquetes que Xerxes oferece. Traga à sua memória a ilustração que eu usei daquele casamento real entre o príncipe Charles e a princesa Diana. Não se compara, não se compara. É infinitamente maior, infinitamente glamouroso. Então, Xerxes aqui, ele vai dar 3 banquetes. E é interessante que o primeiro banquete, o que nós acabamos de ler, foi um banquete oferecido a todos os nobres e príncipes dessas 127 províncias. Só que é interessante, repare no detalhe, quando a época que ele dá o primeiro banquete, no terceiro ano do seu reinado. Por que no terceiro ano do seu reinado? Segundo historiadores, meus irmãos, é muito interessante esse detalhe, porque no terceiro ano do seu reinado, ele está montando uma estratégia de atacar a Grécia, que até então seu pai havia sido derrotado por eles, pelo império da época, o grego. E no terceiro ano, ele convoca esses príncipes, esses responsáveis por essas províncias, e ele também, na versão que eu li, né, essa palavra, o escol aí são os oficiais, ou seja, a área militar, os exércitos ou os representantes dos exércitos de Assuero. E a intenção, meus irmãos, é fazer com que esse banquete glamouroso convença os convidados do seu poder, da sua riqueza. A ideia é essa: demonstrar visivelmente para os convidados e convencê-los de entrarem nessa trama, de apoiarem essa estratégia de guerrear contra a Grécia. Mas aí a minha pergunta é: por que o autor não coloca esse fato histórico? Porque o autor, meus irmãos, quer deixar claro para nós a maneira pela qual Deus, por trás dos bastidores, iria colocar Esther como futura rainha. É essa a intenção do autor. Por isso que ele não coloca esses detalhes acerca do terceiro ano, mas que é muito rico. Nós temos o privilégio hoje de conhecer fontes que atestam ainda mais a veracidade do texto sagrado, e a gente entender ainda mais o porquê desta festa tão pomposa. Olha comigo aí no verso 6, alguns detalhes dessa festa, verso 6 e o verso 7. Olha a riqueza dos detalhes que o autor tem a intencionalidade de deixar escrito. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura, atados com cordões de linho, e de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pófiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Nós vemos no verso 6, que o local da festa, meus irmãos, aonde os convidados pisavam, tinha pérolas e pedras preciosas no piso, no chão. Eu fico imaginando a conversa dos pedreiros. O seu
o seu Lourenço, que conhece obras, imagina o seu Lourenço, estou perguntando para o rei, que tipo de piso que o senhor gostaria? Hoje em dia eu não sei se você já fez isso, acredito que a maioria de vocês tem casa própria, não sei, mas quando você vai construir, chega na parte do acabamento, a parte mais cara, né? Hoje em dia é impressionante como você tem piso para tudo, eu nunca vi. Eu acho que o mais dificulta a gente escolher é o tipo de piso. Imagina você olhar para um azulejo e de repente você vê pedras preciosas. E aí você poder, imagina o custo do metro daquele azulejo que você vai pagar. Agora imagina um pedreiro olhando para o rei Artaxerxes, Assuero, né? Artaxerxes é o filho dele, e pergunta: rei, que tipo de piso que o senhor quer colocar no chão? E a resposta do rei poderia ser assim: sabe ali naquele cômodo onde a gente guarda os tesouros reais, as pedras preciosas, o que você acha de pegar algumas pérolas e jogar no chão só para, quando a gente ligar a luz, refletir? Era esse rei Snob. Poderia ter sido essa conversa, só para vocês terem ideia da riqueza daquele espaço onde os convidados estavam tendo aquele banquete. Qual era, meus irmãos, aí a minha pergunta de novo, qual era o propósito desta festa tão pomposa? A resposta é ostentação, era ostentar. O autor do livro vai colocar no verso 4, a razão pela qual uma festa como essa, num espaço como esse. Olha comigo o verso 4. Então mostrou, quem mostrou? O rei, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Vocês se lembram quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão? Vocês se lembram a conclusão depois que ela ficou ali alguns dias ouvindo da sabedoria do rei, vendo a maneira com que ele tratava os seus empregados, o conhecimento imensurável do rei, a riqueza de tudo que ela via, e ela chega a dizer: é muito mais do que me disseram, é muito mais do que me disseram. Era muito comum o rei demonstrar a sua riqueza, e aquilo era sinônimo de poder, e aqui nós vemos, essa era a intenção do rei Assuero. Em outras palavras, meus irmãos, o rei conquistou tudo o que este mundo tinha para oferecer: fama, poder, riqueza. Então ele dá uma festa como uma demonstração formidável da grande riqueza do império pelo qual ele reinava, e da pompa e do esplendor da majestade de quem governava, não apenas para os príncipes, nobres e oficiais, mas é que ele também deixa de lambuja, por assim dizer, para o restante do pessoal. E aqui nós vamos ver o segundo banquete, que durou 7 dias. Mas, meus irmãos, só um detalhe, que o próprio autor deixa. Uma festa que durou quantos dias? Você reparou quando a gente leu? 180 dias. 6 meses. É lógico que a gente, pensando um pouquinho, não faz sentido ficar 6 meses celebrando, aonde o exército, né, os responsáveis pela segurança, estava ali o tempo todo, né, tomando. Aqui a gente vai ver a generosidade do rei em relação ao vinho, mas com certeza, talvez em tempos esporádicos, mas uma festa que durou 6 meses. Dá para a gente ter uma ideia da riqueza daquele imperador. E olha comigo o verso 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do pátio real. Agora nós vemos um segundo banquete, e aqui não é mais para aquela nata da sociedade, por assim dizer, agora é para o povão, é para todo mundo. E aí ele abre o pátio, ou seja, no jardim interno do palácio. Agora imagina o tamanho do jardim interno do palácio, para pegar todo mundo da capital e participar dessa festa durante 7 dias, uma semana. Mas olha só, meus irmãos, 2 detalhes nesse verso. Primeiro detalhe, ele vai chamar do mais importante ao menos importante, ou mais rico ao mais pobre, do povão, mas olha a maneira com que ele serve o vinho. O texto vai dizer que ele serve em vasos ou taças do quê? De ouro.
Daqui a pouco a gente vai ter uma confraternização e é muito comum a gente usar copos descartáveis, né? Mas, meus irmãos, imagina se servíssemos em taças de ouro. Aqui a gente está falando do povão. Quantos não seriam tentados? Imagina quantos que estariam ali até passando fome. Opa, uma taça de ouro, eu posso vender isso aqui e comprar muita comida. Quantos não seriam tentados a roubar uma taça de ouro? Mas o rei não se importava, porque ele esbanjava riqueza. E ele faz questão de oferecer, não sei se você que é dona de casa também tem aqueles copos ou taças para ocasiões especiais, né? Esse rei não tinha problema com isso. De novo, para ostentar, para esbanjar e oferecer ao povo um vislumbre, né, da sua riqueza. E nós vemos aqui também um segundo detalhe. Ele vai dizer que, o verso 8, bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Meus irmãos, vinho na época era muito caro, muito caro. E observe que é interessante que nessa festa, ele não só quer ostentar e mostrar a sua riqueza, mas ele quer também deixar claro o seu poder, o seu domínio. Olha o absurdo, ele cria uma lei, ele cria um decreto, ele prescreve uma lei, o quanto as pessoas deveriam beber. Olha o absurdo, olha como esse rei é lunático por poder, por controle. Ele prescreve uma lei só para aquilo, para dizer que todo mundo poderia beber sem moderação, segundo a vontade de cada um. E aqui eu quero encerrar. O que podemos aprender nesses primeiros versos na atitude do rei Assuero? Primeira lição, que não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol. O que nós vemos hoje em dia, eu não sei quanto noticiário hoje em dia se fala, mas é muito comum, não importa o jornal, sempre vai ter alguém dando uma festa, não é verdade? Sempre alguém vai estar esbanjando alguma coisa, sempre alguém quer mostrar algo para todo mundo, para ser aplaudido, para ser elogiado. Nossa cultura, meus irmãos, ama as mesmas coisas que aqueles persas amavam, não mudou nada, continuamos como seres humanos caídos, amando riqueza, poder, fama, prazer, conforto e controle. Não importa a cultura, não importa a língua, não importa a nação, todos vão estar buscando as mesmas coisas. Assim como nos dias de Esther, a nossa cultura, que não mudou nada, está constantemente nos chamando, nos atraindo para abraçar esses mesmos valores. É impressionante, você não precisa demorar muito tempo surfando na internet para ver nada disso. Você não precisa andar muito longe no seu carro para você ver estampado propagandas nos outdoors acerca de viva essa vida porque é a única, ou vista essa roupa porque te traz status, ou tenha o corpo X ou o corpo assado, não é verdade? Corpo assado fica até engraçado, né? Mas os irmãos entenderam. Infelizmente, a nossa roupa, o nosso título, quer impressionar as pessoas, quer demonstrar para as pessoas qualquer coisa desses valores, que não é da época só dos persas, mas assim como nos nossos dias. Se formos honestos, meus irmãos, temos que admitir que às vezes nós cedemos, não é verdade? Às vezes as pessoas rotulam você pelo seu salário, pelo seu cargo, ou pela sua roupa, ou pela maneira com que você fala. Colocam você em categorias, né? A gente olha para o mundo hindu, onde nós vemos as castas, mas na nossa cultura brasileira também nós temos as castas, né? Talvez um sobrenome, talvez um trabalho que você ocupa na empresa, lá também existem as castas. Eu queria que você pensasse hoje à noite e avaliasse no seu próprio coração, diante de algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês e para mim mesmo. E as perguntas seriam: você já tentou impressionar alguém antes?
Você já tentou impressionar alguém antes? Talvez tenha exagerado em alguma história, quando contava. Ou talvez ao exibir alguma habilidade que você tem, que na verdade você não tem sozinho essa habilidade, não é verdade? É graça, é dom de Deus. Ou talvez você fofocou e falou mal de alguém, para fazer com que aquela pessoa parecesse menos do que você, para que você pudesse usá-la como escada. Você já olhou para algo, qualquer coisa, e pensou no seu coração, se eu tivesse isso, eu seria feliz? Talvez você tenha algo no seu coração, que você busca, porque está insatisfeito, e você acredita que quando você ter aquele objeto, ou aquela coisa, ou aquele título, ou aquela pessoa, você vai estar satisfeito. Não importa o que seja, não importa. Calvino disse muito bem uma vez, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Não importa, meus irmãos, para alguns de vocês, é uma certa aparência, talvez você busque uma aparência, porque na sua cabeça, ou segundo os valores desse mundo, há um padrão de beleza, e você busca essa aparência, ou talvez um certo cabelo, ou um certo corpo. Talvez para algum de nós, é um certo tipo de casa, que você ostenta e quer, e sacrifica o que for necessário, até mesmo as pessoas mais próximas, para você ter esse tipo de casa, ou um certo trabalho, ou uma posição, ou um certo relacionamento. Para outros é simplesmente o respeito, ou a aprovação de alguém, de uma determinada pessoa. Embora nenhum de nós precisamos tanto quanto o rei Assuero, não é verdade? Mas cada um de nós tem certas coisas que achamos que iria ou que podem completar as nossas vidas, mas no fim, meus irmãos, ficamos mais vazios do que antes, quando nós finalmente temos aquilo que queríamos. Por quê? Por quê? Eu vou ler um enxerto de um puritano, um pastor. Ele diz o seguinte, abre aspas: o orgulho do coração de Assuero é acrescentado pela grandeza de seu reino, ao organizar uma festa extravagante. Isto é vanglória. Melhor é comer ervas com tranquilidade, do que este banquete de vinho, com todo o ruído e tumulto que o acompanharam. Se a graça não prevalece no coração, o princípio que o rege será de uma ou de outra forma favorável à exaltação e indulgência para consigo mesmo. Meus irmãos, o nosso coração tem um vazio, e esse mundo vai oferecer qualquer coisa para preencher esse vazio, mas deixa eu te lembrar, que esse vazio é do tamanho de Deus, e se é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. O mundo quer que você dê a sua vida, sacrifique a sua vida, para tentar conseguir aquilo que o rei tem. O mundo chama você para fazer o que for preciso, para se tornar mais parecido com Xerxes. Mas na verdade, o Evangelho de Jesus nos diz o contrário. O Rei dos Reis já veio e sacrificou a sua própria vida para que você pudesse ter não apenas o mundo e toda a sua riqueza, mas que você tivesse o principal, o perdão dos seus pecados. E mais do que perdão dos seus pecados, graças ao sacrifício de Cristo Jesus, Ele te dá o que o mundo não pode te dar: filiação, adoção. Agora, em Cristo Jesus, nós somos o filho do rei. Nós não somos o dono do mundo, mas somos filho do dono. Isso é o Evangelho, meus irmãos. Essa é a graça que precisa ocupar o seu e o meu coração. Essa é a condição que o Senhor nos dá para resistirmos todo o banquete, toda a pompa desse mundo. E eu quero encerrar com João, capítulo 1. Eu vou estar lendo o verso 11
e 12. João diz o seguinte, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.